Boa noite, nossos amigos, irmãos e companheiros de estudos do Espiritismo. Voltamos a apresentar o programa Encontro com o Espiritismo. E hoje, que é dia 15 de fevereiro de 2021, gostaríamos de conversar sobre os maus espíritos que as religiões chamam ou designam de demônios, satanás, capirotos e diabos, que consideram tão poderosos que competem com Deus, com o próprio Deus, no universo. Quando, na verdade, o demônio não existe. O Satanás, que é sinônimo, não existe. Existem os espíritos inimigos do bem, que não são figuras e nem são criação de Deus. São espíritos revoltados de homens, de criaturas, na visão espírita, que viveram aqui na Terra num corpo, foram injustiçados, guardam ódio, rancores pelas injustiças e passam a fazer o mal, desencarnam, passam para o mundo espiritual e levam consigo esse ódio, esse rancor. E de lá para cá perseguem os seus inimigos, aqueles que lhe fizeram mal. Mas esses espíritos, que são de criaturas humanas, revoltados com o mal que fizeram, eles, pela lei de progresso, pela lei de evolução, a reencarnação traz esses espíritos de volta para que eles sejam recuperados para iniciarem na prática do bem. E depois eles se arrependerão da vingança que perpetram contra os seus inimigos, aqueles que lhe fizeram mal, e reinicia o seu progresso e se tornarão espíritos bons, amigos. Mas Satanás, demônios, não existem. Existem os espíritos revoltados. E Deus, na sua infinita misericórdia, na sua infinita sabedoria, ele não poderia fazer demônios, porque se os demônios das igrejas existem, os satanases, só poderiam ser criados por Deus. Se foram criados por Deus, então são irmãos do Cristo, são irmãos da humanidade, filho de Deus, criado por Deus. Mas Deus não criou demônios. Deus criou todos os espíritos, simples e ignorantes, e deu a cada um o livre-arbítrio, e criou a lei da reencarnação para trazer esses espíritos em contato sempre com a matéria, e nesses contactos, eles, pelo livre-arbítrio, uns tomaram o caminho do mal e outros o caminho do bem. Está aí a origem do mal. Não foi Deus que criou os espíritos, é que pelo livre-arbítrio, dentro das suas decisões, não é? Aí eles se tornaram maus. E aquela história, não é? Que nós consideramos uma lenda, da teologia das igrejas, que dizem que os demônios são os dissidentes lá do paraíso, lá do céu, não bate com a razão. Não se associa à razão,
Porque quem está no céu está perfeito, é anjo, não pode recuar, não tem revolta, não tem ódio, não tem ciúme, não tem inveja, logo não pode se chocar com os outros. E segundo a teologia das igrejas, os satanás, os demônios, são anjos arrependidos que brigaram no céu, fizeram uma guerra no céu. E os dissidentes se tornaram os satanases, os demônios, e passaram a competir com o próprio Deus que os criou no universo. Não bate com a razão, é fora da lógica. Só quem aceita isso é quem não passou esse tema pelo crivo da razão, da fé racional, baseada na razão. Não pode, todo espírito que se eleva, ele não retrograda, ele não dá retorno. Na escada da evolução, pelas escrituras e na interpretação do espiritismo, o espírito sai pela evolução de degrau em degrau, de degrau em degrau. Quem está no degrau de cima não volta para o de baixo, pode estacionar, mas a lei de progresso vai forçá-lo a galgar o degrau de cima, o mais de cima, assim até se transformar no espírito puro e trabalhar no ministério celestial de Deus. Essa é a visão dos espíritos, aliás, do espiritismo e dos espíritos, no livro dos espíritos, de Allan Kardec. E de maneira que hoje nós consultamos aqui, depois desse ligeiro preâmbulo, consultamos aqui o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, no capítulo 28, e o item 15, que ele apresenta modelos de preces para a pessoa que não sabe fazer prece, para afastar os maus espíritos, que esses maus espíritos, que não são demônios, ensinados pela igreja, são espíritos revoltados. E quando se aproxima de uma pessoa para perseguir, muitos casos são de vingança de outras encarnações. Aí gera as obsessões nas pessoas, geram as obsessões em forma de subjugação, de possessão, até quando a obsessão é muito pesada. E a inimizade entre o espírito e o obsidiado é muito grave, muito pesada, já vem de outras encarnações. Aí Allan Kardec apresenta aqui a prece para as pessoas que não sabem fazê-la, para ajudar esse espírito mau que está lhe perseguindo. Aí ele coloca uma passagem do Evangelho, mostrando que, no preâmbulo aqui, mostrando que os maiores inimigos de Jesus, na época, eram os escribas e os fariseus, os hipócritas. E de modo que ele coloca aqui o trecho dizendo: ai de vós, Jesus é que ele dizia, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que limpais por fora o copo e o prato, e estar por dentro da alma, cheio de rapinas e impurezas. Fariseus cegos, limpai primeiramente o interior do copo e do prato, quer dizer, limpai a alma das impurezas morais, assim de que também o exterior fique limpo. Ai de vós, Jesus insiste, isso era um combate à hipocrisia dos seus maiores inimigos, que eram os fariseus. E o que Jesus mais combateu foi a hipocrisia. Pessoas que por fora são uma e por dentro são outras. Aí ele diz, se refere também àquelas pessoas que são belas, muito belas corporalmente, por fora, e feias, horrivelmente feias por dentro. E ele diz, ai de vós escribas e fariseus hipócritas,
que vos assemelhais a sepulcros branqueados, que por fora parecem belos aos olhos dos homens, mas que, por dentro, estão cheios de toda espécie de podridões, que são as inferioridades morais que os fariseus modernos de hoje e os antigos carregam, que são os hipócritas. Assim, pelo exterior, vocês parecem justos, de aparência aos olhos dos homens, mas por dentro, quer dizer, a alma está cheio de hipocrisia e de iniquidades, injustiças. Onde está essa passagem do Evangelho? Apenas para nós consultarmos e refletirmos no texto em Mateus, capítulo 23 a 28. Capítulo 23, versículo 25 a 28. E de maneira que, para a reflexão, Allan Kardec faz um breve comentário acerca dessa frase de Jesus. E ele diz: os maus espíritos somente procuram os lugares, ou seja, as criaturas, as pessoas, onde encontrem possibilidade de dar expansão à sua perversidade. Para os afastar, não basta pedir-lhe, nem mesmo dar-lhe ordem, para que eles desapareçam. É preciso que o homem elimine, quer dizer, a pessoa que está envolvida pelos maus espíritos, de uma forma moral, é preciso que o homem elimine de si os males, as paixões, os vícios que atraem os maus espíritos, os espíritos viciados. Mostrando aqui Kardec que os espíritos viciados são atraídos para as pessoas aqui do mundo que também se assemelham a eles em vícios, em paixões de toda a natureza. Aí, se não eliminar essas paixões, se não combatê-las, esses espíritos não vão se afastar. Aí Kardec continua no seu breve comentário. Ora, os espíritos maus, viciados, viciosos, farejam as chagas da alma, como as moscas farejam as chagas do corpo. Quais são as chagas da alma do homem viciado? Quais são? Os seus vícios morais e vícios materiais, vícios físicos. São que as chagas do espírito, as feridas da nossa alma, as podridões da nossa alma, aí sempre atraímos espíritos iguais a nós, pela lei de atração universal. Os iguais se atraem. Os que têm sentimentos contrários se repelem. É isso que ele está explicando aqui. E ele continua o seu ligeiro comentário. Assim como se limpa o copo para evitar, aliás, assim como se limpa o corpo, a matéria, quando está doente, quando está com inflamação, para evitar a bicheira, quer dizer, o contato de mais vermes, de vírus, também se deve limpar de suas impurezas a alma, o espírito, porque o espírito tem as suas impurezas morais, os vícios, o orgulho, o ódio, a ambição, o ressentimento, a mágoa, os despeitos, a má vontade, não é isso? As paixões degradantes, tudo isso são impurezas da alma e atraem os maus espíritos, que não são os satanás da igreja. São espíritos que viveram aqui na Terra e que estão viciados. Aí continua Kardec, vivendo num mundo, nós, não é? Vivendo num mundo onde estes pululam, não é? Que nós vivemos aqui na Terra e
no meio dos espíritos, que eles são invisíveis, viciados, viciosos, maus, mas se eles são invisíveis, nós vivemos no meio deles. Nem sempre vivendo nesse meio desses espíritos, as boas qualidades do coração da criatura nos põem a salvo de suas tentativas, de suas tentações. Nem sempre. Dão-nos, entretanto, forças para que lhe resistamos. Quer dizer, nossas qualidades morais, amparadas, não é? Amparadas, assessoradas pelos estudos do Evangelho, pelo esforço para combater os vícios que ainda estão em nós, dão reforço para nós resistirmos a essas tentações desses espíritos. Mas se não eliminarmos de nós o motivo, a causa viciosa do mal que ainda continua na nossa alma, esses espíritos vão continuar ao lado de nós. Aí Allan Kardec encerra o comentário e apresenta uma prece, um modelo de prece, que é de muita importância para nós, sobretudo para quem está sob o cativeiro de espíritos obsessores, que não são demônios, são esses espíritos de pessoas que viveram aqui na Terra, que eles precisam ser beneficiados. E a prece é esta: em nome de Deus Todo-Poderoso. Mas essa prece é dita não só gravada, mas de sentimento, não é? Deve ser uma prece de sentimento, fervorosa, honesta, sincera. Aí Deus vai atender e vai nos dar força para afastar esses maus espíritos. Em nome de Deus Todo-Poderoso, afastem-se de mim os maus espíritos, servindo-me os bons espíritos de antimural contra eles. Espíritos viciados, viciosos, malfazejos, que inspirais maus pensamentos aos homens, espíritos velhacos e mentirosos, que os enganais, espíritos zombeteiros, que vos divertis com a credulidade deles, não é? Dos homens, eu vos repilo com todas as forças da minha alma e fecho os ouvidos às vossas sugestões, mas imploro para vós a misericórdia de Deus. Quer dizer, essa prece é dita pelas pessoas obsidiadas, por alguém que quer ajudá-la, e também pode ser dita pelas próprias pessoas obsidiadas, pedindo força a Deus e ao seu anjo da guarda. Bons espíritos, ele encerra, que vos dignais de me assistir, dai-me a força de resistir à influência dos espíritos maus, viciados e viciosos que estão ao meu lado. E dai-me também, diretamente ao anjo da guarda, aos espíritos protetores, dai-me também as luzes de que eu necessito para não ser vítima ou não continuar sendo vítima de suas obsessões, de suas tramas. Aí diz: Senhor, preservai-me do orgulho, das vaidades, dos vícios, de uma forma geral, do ódio, do rancor, do ressentimento e das mágoas que eu ainda continuo com ela. Isentai meu coração do ciúme, do ódio, da malevolência, da má vontade e de todo sentimento contrário à lei de amor e de caridade, que são outras tantas portas abertas ao espírito do mal, o que o ressentimento, a mágoa, o ódio, os vícios, de uma forma geral, ciúme, inveja, são portas abertas aos maus espíritos. É isso que Allan Kardec nos apresenta
apresentando esta prece para nós. E de maneira, nossos amigos, que o tema de hoje, em nosso programa Encontro com o Espiritismo, é as preces para ajudar as pessoas obsidiadas a se curarem das suas obsessões, fazendo sempre, toda noite, esta prece, lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, não é? Fazendo esta prece, pedindo a Deus a ajuda dos bons espíritos. Faça isto diariamente, não é? E lute para afastar as impurezas dos vícios, do mau pensamento, das más ideias, que ainda continua na sua alma, para você se curar da obsessão. Prece para afastar os maus espíritos. Muita paz para todos e até o novo programa Encontro com o Espiritismo.